Jornal da Tupi. Destaques do dia. O presidente Lula disse que a economia brasileira registrou um déficit primário de 0,1% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país. O número é próximo à meta fiscal de rombo zero, prevista para o ano passado. Já foi dita no ano passado que se alcançaria este. As declarações foram dadas horas antes de o governo divulgar que o rombo nas contas públicas de 2024 foi de 43 bilhões de reais. Lula afirmou que, se depender dele, não haveria corte de gastos. Lula também afirmou hoje que, se os Estados Unidos taxarem o Brasil, vai haver reciprocidade. A declaração remonta à situação envolvendo a Colômbia, que se recusou a receber deportados vindos dos Estados Unidos inicialmente nesta semana e provocou um atrito entre os dois países. Em represália, Trump afirmou que taxaria em 25% os produtos vindos do país latino-americano. Após a tensão, a Colômbia concordou, voltou atrás e recebeu os voos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que não há sobreviventes na colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar perto de Washington, nos Estados Unidos. Em pronunciamento sobre o caso, Trump também partiu para ataque político e acusou as gestões democratas anteriores de terem deteriorado o setor da aviação, com contratações, segundo ele, abaixo da qualificação exigida e com políticas de diversidade e inclusão que ele condena. Vamos saber o que os nossos repórteres prepararam para hoje, no âmbito mais aqui do estado do Rio de Janeiro. Luiz Silva. Estudo revela relação entre calor extremo e aumento da mortalidade no Rio. Carlos Júnior. Instituto Nacional de Meteorologia divulga alerta de grande perigo com risco de chuvas severas em todo o estado do Rio de Janeiro. Matheus Mesquita. Força-tarefa do governo do estado atua em Nova Iguaçu para reduzir danos causados pelo temporal. Boa noite, Maurício Bastos. Boa noite, Sidney Rezende. O sinal sonoro que simplesmente parou o Rio de Janeiro e ganhou o mundo ao viralizar nas redes sociais, virou trend no Instagram, também no TikTok. Vamos saber hoje no Jornal da Tupi como funciona o novo alerta da Defesa Civil e em que circunstâncias ocorre o acionamento. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Tupi. Boa noite, Marcelo Madureira. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o STF, custa mais caro do que manter a família real britânica. A pesquisa do dia, hoje, dia 30 de janeiro, é dia da saudade. Ouvinte Tupi, nós queremos saber do quê? De quem? De que situação você tem mais saudade? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980188880. Vou repetir. 980188880. Diga seu nome, bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. Previsão do tempo, todo mundo quer saber. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Olha, essa noite ainda é a previsão de pancadas de chuva. Nesse momento, chove na zona oeste do Rio de Janeiro, incluindo Guaratiba, Grota Funda, Sepetiba e Santa Cruz. Chove também na Ilha do Governador nesse momento. Já para amanhã, sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer novamente pancadas de chuva no período da tarde e da noite. No município do Rio de Janeiro, temperatura máxima prevista para amanhã, 31 graus. Sidney. Vamos abreviar, indo para o intervalo rapidamente e na volta as informações do helicóptero do Maurício Bastos com o trânsito na cidade e a participação de alguns dos nossos repórteres. Já voltamos. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Boletim Light. Sabia que em 2024 mais de 63 mil metros de cabos de energia foram furtados? Um prejuízo de 8 milhões. Quando um cabo é furtado, sobrecarrega a rede, que provoca falta de luz, prejudicando moradores e comerciantes. Para inibir esse crime, a Light está trocando cabos de cobre por cabos de alumínio, que tem menor valor comercial. Está intensificando ações com a Polícia Militar nas áreas mais afetadas. Denuncie pelo 0800 021 0196. O furto de cabos prejudica você e toda a cidade. Light, conte com a nossa energia. E
E aí, minha gente, desta vez o Rio de Prêmios se superou. Em poucos dias vamos sortear um apartamento mais 50 mil reais. E o melhor, por apenas 5 reais. Você concorre a prêmios como 30 mil reais para viver mais leve, 10 prêmios de 2 mil reais, vale compras de 3 mil reais, scooter elétrica de 5 mil e um kit reforma de 10 mil reais. Garanta o seu bilhete. Disponível online ou no seu ponto de venda favorito. O sorteio rola nesse domingo, 9 da manhã, na TV Record. Rio de Prêmios. Mudando vida todos os domingos. Oi, amor. Sabe o jantar que marcamos pra hoje? Aquele que eu ia te contar sobre a minha gravidez, que você ia se emocionar e me chamar pra dançar a nossa música favorita? Então, tô ligando pra desmarcar. Alguém soltou pipa perto da rede elétrica e acabou com a energia aqui do bairro. Soltar pipa pode ser divertido, mas nunca perto da rede elétrica. Você coloca em risco a sua vida e a de outras pessoas, além de acabar com a energia e com momentos especiais. Eletrobras, energia que não para. O prêmio da Mega Sena acumulou na terça-feira e está estimado em 6 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas no sorteio desta noite. É dinheiro, hein? As apostas podem ser realizadas até às 7 horas da noite nas lotéricas de todo o país e também no portal Loterias Caixa e no aplicativo oficial. Você já conhece o balde amarelo número 1 do Brasil? Vedacity é sinônimo de qualidade e confiança em impermeabilização. Com produtos que garantem a segurança e a tranquilidade da sua obra, Vedacity é a escolha certa para evitar problemas com umidade ou infiltração. Seja você pedreiro, lojista ou consumidor final, escolha Vedacity e tenha paz em cada projeto. Vedacity ele garantiu. Vedacity é paz para toda obra, irmão. Se você tem 65 anos ou mais e não se aposentou, se você possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em uma das unidades. Tem em todo o Rio de Janeiro. Assessoria Previdenciária Marcelo Manhães. Ligue 0800 305 2090. Venha para o Prêmio Supermercados, a festa do preço baixo. Filezinho sadia, bandeja 1 kg, 15,99. Hambúrguer Texas, 672 gramas, 11,99. Cerveja Brahma Latão Pilsen, 3,89. Cerveja Sul-Americana Latão, 2,99. Café Pimpinela 500 gramas, tradicional, 24,99. Arroz Caçarola, pacote 5 quilos, 23,95. Feijão preto macio ou do Sul, 1 quilo, 4,99. É o Prêmio Supermercados, a festa do preço baixo. Se beber, não dirija. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h11 agora. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E, se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Vamos agora para a primeira participação de Paulo Lage nesta edição. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a toda a família Tupi. Sidney, eu já estou de olho na movimentação do centro do Rio. Tem lentidão já pela Presidente Vargas. O motorista está encontrando esse panorama a partir do acesso pelo Campo de Santana. Vai assim até a chegada ao Monumento a Zumbi dos Palmares. Está piorando também a pista lateral. Quem vai acessar a Francisco Bicalho, inclusive, já perde tempo a partir da Cidade Nova. A própria Francisco Bicalho, até o momento, apresentando um trânsito bem carregado, começando no trecho de acesso para a rodoviária, é melhor, inclusive, comparada com a Rodrigues Alves. Por lá, lentidão a partir da saída do túnel Marcelo Alencar. Ponte Rio-Niterói, para você que está saindo da capital em direção a Niterói, tempo de travessia segue aumentando nesse momento, agora em 33 minutos para Niterói. No sentido Rio, aí a travessia continua em 22 minutos. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Daqui a pouco eu estou de volta no Jornal da Tupi. Combinado, Sidney? Combinadíssimo. E na sequência, o Maurício Bastos com aquele panorama também completo. Você que está entrando agora na Avenida Brasil, não importa em que altura, certamente você vai perguntar, né? Como é que está o trânsito? Imagino que intenso, mas detalhes mesmo? Maurício é que tem. É isso, Sidney, de olho aqui na movimentação nas principais vias expressas do Rio de Janeiro. O motorista vai encontrando aí o trânsito já bem pesado na volta para casa essa hora pela Avenida Brasil. Isso já a partir da zona portuária, ali Avenida Rio de Janeiro, para quem vem da Francisco Bicalho, da Avenida Rodrigues Alves, a via expressa do Porto. O trânsito é lento naquele trecho, segue da mesma forma na
na Avenida Brasil, ali no trecho do Caju, na pista central, na pista lateral também, a partir de Benfica, na passagem também por Manguinhos, até a chegada a Bom Sucesso. Hoje está bem pesado, bem complicada a movimentação. Essa lentidão se estende até as mediações de Olaria, até as proximidades do Cefam, o complexo ali de unidades da Marinha. Mais à frente, o motorista vai encontrar trechos com um trânsito mais intenso, com retenções a partir de Irajá, na passagem por Coelho Neto também, em Barros Filho, na chegada a Guadalupe, ao longo de Deodoro e da Vila Militar, até a chegada a Realengo. O motorista vai encontrando dificuldade nesses trechos na pista sentido Zona Oeste. No sentido oposto, em Realengo, há retenções. Da mesma forma, na chegada a Ramos, na passagem por Bom Sucesso, até as proximidades do acesso à linha amarela. Falando em linha amarela, o motorista vai encontrando boas condições nesse momento, desde o trecho inicial no sentido Barra da Tijuca, da Ilha do Fundão até as proximidades de Bom Sucesso, ali o acesso à rua Leopoldo Bulhões, e mais à frente, logo após a altura da Avenida Amaro Cavalcante, no trecho do Encantado até a chegada à Água Santa. Falando agora de outra via expressa, a linha vermelha, já a partir de São Cristóvão, o motorista vai encontrando trânsito mais intenso. O mesmo acontece no trecho do Caju, ao longo da lateral do Complexo da Maré, ali na altura da Cidade Universitária também. A situação é bem semelhante até as imediações do Galhão, e quase na chegada ali ao acesso à rodovia Washington Luiz, ali no Parque das Missões. Sidney. 18h14. Jornal da Tupi. Informação. A primeira participação da nossa reportagem com Luiz Silva. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite para você, boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. Um novo estudo divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio descreveu a relação entre o calor extremo e o aumento da mortalidade aqui na capital fluminense. Foram analisados todos os mais de 460 mil registros de mortes naturais ocorridas entre 2012 e 2024, além de mais de 390 mil mortes por causas selecionadas. Entre outras, essa pesquisa indicou uma associação entre a exposição ao calor e o excesso de mortalidade, com um risco maior para as pessoas idosas e os portadores de comorbidades como diabetes, hipertensão, doença de Alzheimer, insuficiência renal e infecções do trato urinário. Segundo o estudo, Sidney, um registro de nível de calor 4, que é aquele com índice de calor igual ou superior a 40 graus por mais de 4 horas, está associado a um aumento de 50% na mortalidade por doenças como hipertensão, diabetes e insuficiência renal entre os idosos. Esse mesmo aumento foi observado em apenas 2 horas de índice de calor superior a 44 graus, o que caracterizaria o nível de calor 5. Em suma, esse estudo sugere que os idosos são mais vulneráveis ao calor extremo do que os jovens, por terem apresentado um acréscimo de mortalidade por mais causas e com mais intensidade. Esse estudo também trouxe uma nova métrica, que é a chamada área de exposição ao calor, que leva em consideração o tempo de exposição às altas temperaturas, e citou especificamente o dia 18 de novembro de 2023, que foi o dia em que a estudante Ana Clara Benevides morreu no show da cantora Taylor Swift ali no estádio Newton Santos. Naquele dia, o índice de calor ficou acima dos 44 graus por mais de 8 horas, resultando em uma área de exposição de 117 graus por hora, que foi o maior de toda a série histórica, e nesse dia também 151 mortes de idosos foram registradas, o maior número do período também, Sidney. Luiz Silva, muito obrigado por você trazer esse tema, muito agradecido, que você vai ter que retornar lá ao jornalismo, mas eu quero dar sequência aqui com o Maurício Bastos, que frequentemente tem comentado a situação da nossa malha viária, dos ônibus também. Eu tenho visto muitos operários continuam trabalhando normalmente, tentando levantar os edifícios, fazendo as manutenções, que são coisas afeitas à sua profissão, mas o calor está terrível. Se jogador de futebol, Maurício, tem aquela paralisação tática, tomar uma água, né, botar uma esponja na nuca ali, na cabeça e descansar um pouquinho, ficar na sombra, estes profissionais deveriam ter também uma acolhida. Imagina um motorista de ônibus nesse calor, quando ele está num veículo que não tem ar-condicionado e tem que fazer o trajeto dele normalmente, não há corpo que exista. Sem dúvida nenhuma, Sidney. O Luiz lembrou bem que essa preocupação, ela se tornou ainda mais latente, né? Se tornou ainda mais importante depois do episódio da morte daquela estudante, daquela jovem no show da cantora Taylor Swift lá no Engenhão, em que houve aquela aglomeração de pessoas, associado isso tudo ao calor na cidade do Rio de Janeiro e a falta aí de medidas que a gente poderia dizer humanas, né? Que, por exemplo, distribuição de água num evento fechado, né? Isso deveria ter sido adotado aí pela organização do show. E aí, a partir disso, houve
como ele lembrou, esse desenvolvimento e por parte inclusive da Secretaria de Saúde do município do Rio, do chamado protocolo de calor, que estabelece aí a divisão de nível de calor NC1, NC2 até NC5, né? E quando chega ao NC4, por exemplo, existe, segundo diz aqui o protocolo, que é um decreto publicado em Diário Oficial, existe a possibilidade de cancelamento ou reagendamento de eventos de médio e grande porte, e também nesse nível poderá haver a suspensão de atividades realizadas em áreas externas para transferência para espaços com sombra ou espaços internos. E mesmo aí no NC5, né, que é o calor mais extremo, pode levar à suspensão de trabalhos ou atividades esportivas ao ar livre, ou seja, tudo isso em decreto. Você tem motoristas de ônibus trabalhando sob essas condições, pessoal que trabalha na varrição de rua, garis da Conlurb, temos aí pessoal que trabalha aí fazendo o asfaltamento das ruas, trabalhando com asfalto quente. São situações em que deve haver sim a possibilidade da flexibilização do trabalho em situações como essa. Vamos dar folga, vamos preservar a vida das pessoas, né? Vamos para o intervalo rápido e já voltamos, 18h19 agora. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Abastecendo com Fit NFL, você só tem a ganhar. Seu carro com desempenho até 5% maior. E você colecionando capacetes miniatura da NFL. Quem não quer melhor desempenho, motor limpo com economia na manutenção e ainda a chance de ter um item oficial da NFL. Olha que fácil. Abasteça 30 litros num posto credenciado e com mais R$ 59,90 você leva para casa esse incrível item colecionável. Acesse o site abasteçacomfit.com.br e saiba mais sobre a promoção. Fit, patrocinador oficial da NFL. Ofertas com mais economia é só na Rede Economia. É tanta economia que não vai sobrar nada. Promoções de sexta e sábado. Arroz carreteiro 25,95. Feijão carreteiro 4,99. Óleo Vitaline 6,99. Coxa com sobrecoxa 6,59. Alcatra inteira quilo 35,99. Costela bovina 18,98. Filé de peito de frango 14,98. Linguiça verdigão 13,98. Pernil 13,98. Antártica latão 3,79. Papel com 12 rolos 6,99. Suavião com 6 quilos 12,98. Economia é aqui! Doutor, será que eu tô ficando maluco? Tem hora que eu desejo limpar cada parafusinho do meu carro com cotonete. Semana passada eu lavei com shampoo de bebê. Ontem mesmo eu sonhei que tava calibrando os pneus com ar puro da montanha e colocando água mineral francesa no radiador. Tem cura. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Álamo, a gente faz melhor porque ama o que faz. alamoproteçãoveicular.com.br. Telefone 4000-1939. 4000-1939. Você aí que tá ouvindo essa mensagem no rádio, tá ouvindo esse barulhinho? É um sinal para você ficar atento e não perder tempo em caso de sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se sentir mal-estar, febre, dores no corpo e manchas vermelhas, beba bastante água, não se automedique e procure a unidade básica de saúde mais próxima. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Saiba mais em gov.br/mosquito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Beneficiários do INSS que recebem até um salário mínimo, R$ 1.518, e tem cartão com final 5, desconsiderando o dígito, poderão sacar o pagamento amanhã, sexta-feira. O valor estará disponível nas contas, conforme o calendário oficial. Para outras informações, acesse o site ou app do Meu INSS. Super Rádio Tupi. Super Verão da Economia Super Bom. Confira. Óleo de soja Como 900 ml 6,98. Queijo mussarela La Paulina fatiado 150 gramas 6,98. Homem pó lavagem perfeita 1,6 kg grátis 320 gramas 17,48. Coxinha da asa de frango interfolhada corte quilo 13,98. Alcatra Goma Minha peça vácuo quilo 36,98. Heineken Long Neck 330 ml 5,48. Beba com moderação. Super Bom. Faz parte da sua vida. Ofertas válidas até domingo.
vai construir ou reformar? Na Forte Gipso tem tudo para construção a seco com o menor preço da região. Sistema completo de drywall e steel frame. Tudo com pronta entrega. Pisos laminados e vinílicos que unem beleza e durabilidade. Ampla linha de forros modulares, removíveis e de PVC. Chama no zap 97211-4357. Lojas Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Forte Gipso, do piso ao teto, sua parceira para toda obra. Em qualquer lugar do planeta, no interior, na capital, pela internet ou aplicativo. 96,5 Tupi.fm Digital. Alcance mundial. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. 18h24. Jornal da Tupi. Informação. Vamos começar com a participação da nossa reportagem. Está aqui Carlos Júnior. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Tudo bem, Sidney Rezende. Boa noite para você e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Sidney, a gente fala do alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que divulgou um grau de severidade de grande perigo, com possibilidade de chuva de até 100 milímetros para o sul fluminense, região metropolitana do Rio, Baixada Fluminense e a cidade do Rio até o sábado. Por conta dessa previsão de chuva, o INMET também divulgou que há o risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco. Essa chuva está vindo do sul fluminense e se desloca nesse momento em direção à Baixada Fluminense, já passou pela cidade de Itaguaí e está vindo em direção à cidade do Rio. Para falar um pouco mais sobre essa previsão de chuva, a gente convidou o Wanderson Luiz Silva, que é meteorologista e professor da UFRJ. Boa noite para você, Wanderson. Olá, Carlos, tudo bom? Boa noite, Sidney. Boa noite. Wanderson, eu quero fazer a pergunta para você. Queria primeiramente saber, queria que você explicasse para a gente sobre essa chuva que caiu ontem no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e também em diversas cidades do Rio, se essa chuva já era esperada ou se foi algo repentino. Então, a chuva, de certa forma, pelos acumulados pluviométricos, né, é sempre muito difícil a gente conseguir precisar em que bairro, em que cidade aquele volume vai alcançar cerca de 100 milímetros ou mais. Por isso que quando a gente vê esses alertas, né, esses alertas acabam abrangendo uma área maior. Então, é para que justamente como o nome diz, né, a gente tenha, de fato, fique preparado, porque aquela região, né, do ponto de vista meteorológico, ela tem uma atmosfera propícia a formar nuvens carregadas e pancadas de chuvas em toda aquela região. Só que uma coisa bem típica, né, do verão é justamente essas pancadas de chuvas muito bem localizadas, né? Então, por exemplo, ontem mesmo a gente teve, como em Nova Iguaçu e São João de Meriti, volumes de quase 100 milímetros, né, em uma hora, enquanto teve cidades e bairros vizinhos aqui que fazem limite com a cidade do Rio de Janeiro que nem sequer registraram chuva. Então, esse alerta acaba sendo generalizado de maneira grande, mas, de certa forma, a gente já tinha essa previsão de pancadas de chuvas fortes que eram previstas já desde o último final de semana e que ainda vai se estender também para os próximos dias. Professor Wanderson, aqui Sidney Rezende, com os equipamentos já existentes, hoje se tem condições de detectar uma chuva intensa como a de ontem, quantos dias antes? Então, quando a gente fala de alguns dias antes, a melhor ferramenta que a gente tem, que a gente utiliza, são o que a gente chama dos modelos numéricos, né? Modelos computacionais, que nada mais são do que você pegar várias equações, transformar a atmosfera em várias equações numéricas, né? E aquilo tudo ali você calcular com base em dados de estações, né? É para isso que servem as estações meteorológicas, não somente para a gente observar, mas para esses dados entrarem nessas equações, nos darem o estado presente e a gente poder olhar como é que vai ficar o estado futuro. Então é esse justamente a principal ferramenta que a gente tem hoje, e com alguns dias de antecedência a gente já consegue ver sinais, né, como a gente chama, né, da termodinâmica da atmosfera, que já são propícios para ter chuva intensa. Por isso que a gente consegue divulgar esses alertas, né? O Instituto Nacional de Meteorologia consegue divulgar esses alertas com base especialmente na utilização desses modelos numéricos. Agora, quando chega o dia, a hora da tempestade, né, quando já está a 1, 2 horas da ocorrência da tempestade, as melhores ferramentas de monitoramento em tempo real são os radares meteorológicos, né? Os radares são aqueles que nos dão ali a imagem mesmo de onde está acontecendo a chuva mais intensa, né? São equipamentos que mandam
ondas de rádio que justamente conseguem trazer, né, micro-ondas que conseguem trazer essas informações da intensidade da precipitação e para onde esses núcleos estão se deslocando. Ou seja, no curto prazo você vê que tem condições de acontecer. No curtíssimo prazo você já começa a fazer um monitoramento em tempo real e a emissão de alertas. E nem sempre, né, professor Wanderson, boa noite, aqui Maurício Bastos falando, nem sempre esses radares fornecem a imagem que esses radares fornecem para a população, para o cidadão. Já é possível, inclusive, acompanhar. Eu, inclusive, estou aqui com o radar meteorológico aberto aqui, o radar do Alerta Rio, que é da prefeitura, né? E acompanhando aqui os núcleos de chuva se deslocando. Muitas vezes essa chuva que o radar indica, ela não necessariamente acontece por causa do deslocamento rápido, né? É bem por aí. Ele indica a possibilidade de chuva, mas nem sempre essa chuva acontece. É por aí? Quase sempre quando você tem essas imagens do radar ali indicando aquela manchinha mais verde, que é a chuva mais fraca, a vermelha então, que é a chuva mais forte, é quase 100% de certeza que aquela precipitação está caindo, né? O radar ele tem um pequeno eixo de inclinação que ele pode, né, em algum momento ele detectar aquela chuva, mas aquela chuva de fato em algum nível da atmosfera está acontecendo, só que não está chegando na nossa superfície, ou então ao contrário, né, não está acontecendo, ali já não está mais precipitando, mas a gente já consegue já observar essa precipitação já caindo na superfície. Então, de fato, quando o radar consegue enxergar essas imagens ali, então a precipitação sim está acontecendo. É mais fácil acontecer o contrário, né? Não ter aquele núcleo verde aparecendo ali, ou ter um núcleo bem fraquinho e pode estar acontecendo uma chuva fraca ainda, mesmo sem o radar tendo capturado. Certo, Wanderson. E inclusive, essa questão da previsibilidade da chuva, né, ela gera muita polêmica, né? Porque muitas pessoas, inclusive as redes sociais, acabam servindo de canal para as pessoas, enfim, para o público, para a população em geral, falar, teve previsão de chuva, disseram que ia chover, acabou, não caiu uma gota sequer aqui na minha região. E quando a previsão do tempo fala em chuvas em pontos isolados, né? Ou seja, não significa necessariamente que vai chover em toda a cidade, em toda a região delimitada aí pela previsão, né? Isso, exatamente. Quem dera a gente tivesse uma tecnologia que a gente já pudesse ter previsão bairro a bairro, né? Infelizmente a gente não tem tecnologia ainda, né? Quem sabe futuramente com o avanço, né, da tecnologia a gente consiga ter isso. Mas é difícil, né, fazer uma previsão mesmo bem localizada. Então a gente consegue fazer a nível de uma cidade, né, a nível de uma região delimitada ali e falar, olha, ainda mais o verão, como eu falei, né, tem essas pancadas de chuvas que são muito mais causadas pelo calor e umidade local. O que é diferente, por exemplo, quando a gente está lá no inverno e avançam aquelas grandes frentes frias, né, mudando o tempo, você vê que acontece de uma forma geral, né? Todas as regiões observam, quando está no inverno, mudança do vento, chuva chegando, aumento da nebulosidade. No verão já não é assim. No verão, se não tiver uma frente fria, esses núcleos são muito isolados. Alguma região pode estar com calor e umidade muito mais acentuado, crescendo essas nuvens e fazendo essas pancadas de chuvas isoladas acontecerem. E isso, os códigos computacionais, né, conseguirem enxergar isso é um grande desafio, né? Assim, se a gente conseguisse enxergar de maneira 100%, o que a gente teria que fazer é tentar enxergar a dinâmica de cada uma das gotinhas das nuvens que a gente tem. E isso aí é praticamente impossível ainda nos dias de hoje. Professor Wanderson, só queria que você explicasse um pouquinho mais desse alerta de grau de severidade, de grande risco, que está aí até o sábado, né, valendo em vigor até o sábado, e falasse também um pouquinho da previsão do tempo de chuva para até o sábado, né, nesse momento, por conta desse alerta de grau de severidade. Sim, exatamente. A gente teve a formação de um sisteminha de baixa pressão ali na costa do estado de São Paulo, né? Um sistema de baixa pressão é um sistema que provoca chuva, né? Em outras palavras, ele puxa o ar ali para a região central dele, esse ar sobe, forma nuvens e provocam chuva. E é isso que está ajudando a fazer com que essas nuvens mais carregadas, né, alimentadas pelo calor e umidade que são típicos dessa época do ano, estarem aparecendo ali, especialmente em São Paulo. A gente também está chovendo bastante lá no Vale do Paraíba, na capital São Paulo, inclusive nesse momento. No sul do estado do Rio de Janeiro também está tendo pancadas de chuvas e que, inclusive, como o alerta foi dado pelo INEMET, tem chance dessas chuvas serem fortes ao longo dos próximos dias, justamente porque um canal de umidade vai se estabelecer ali, passando pela região central do Brasil e pegando principalmente ali o sul do estado do Rio. Por isso que aquela região ali está com um perigo grande, né, um risco grande em relação a essas chuvas intensas.
Só que, de certa forma, a gente pode sentir um pouco disso aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro também, na capital, na Baixada, né, região serrana também. A gente pode ter essas pancadas de chuva, só que de maneira um pouco mais isolada, como a gente vem vendo aí ao longo desses últimos dias. Então, pelo menos até a próxima segunda-feira, a gente tem esse mesmo cenário. Sol, entre nuvens, calor, né, e essas pancadas de chuvas acontecendo durante a tarde. Isso começa a mudar só um pouquinho a partir do meio da próxima semana. Muito bem, serviço completo. Agradecemos ao professor da UFRJ, meteorologista Wanderson Luiz Silva. Muito obrigado, Carlos Júnior, por ter trazido o professor. E a informação, em resumo, gente, é que um quadro um pouco mais estável e mais tranquilo só em meados da semana que vem, provavelmente lá para quarta-feira. Mas a gente vai balizando aqui e trazendo as informações de momento. 18h33. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Na loja ou no clique, verão é Presunic. Só nesta quinta no Clube, alcatra peça quilo 36,98. Coxa ou sobrecoxa asa fácil sadia 800 gramas 11,99. Assim o músculo quilo 28,98. Presunic. Se você convive com o diabetes e está querendo economizar, o Glicoleve Clube é a solução mais em conta para o controle da sua glicemia. A mais moderna tecnologia de monitoramento para manter sua saúde em dia. Um clube de vantagens com planos sob medida, além de benefícios exclusivos. Tudo com o conforto de receber os produtos em casa. Aproveite esse plano, você pode pagar. Venha para o Glicoleve Clube. Qualidade de vida em sintonia com o seu bem-estar. Saiba mais em glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 992 60 40 20. Já pensou em ter um sistema de segurança completo para o seu imóvel e poder descansar de verdade nestas férias? Só na Verisure você conta com equipamentos inteligentes, alarmes, sensores, análise de imagens e monitoramento 24 horas por dia, com aviso imediato à polícia em caso de invasão. Ligando agora mesmo para 0800 1010 360 ou acessando verisure.com.br. Você agenda um estudo de segurança gratuito no mesmo dia. Verisure. Protegemos o que realmente importa. Opa, beleza? Aqui é o Paulinho Gogó e eu tô aqui pra avisar que o verão chegou chegando e junto com ele, a minha dieta também. Se liga só, café da manhã, churrasco com bebida e petisco. Almoço, bebida com petisco e churrasco. Lanche, petisco com churrasco e bebida. E na janta o que sobrou, que é pra não desperdiçar comida, né? E tudo isso eu só encontro no Megabox Atacadista. As melhores marcas com os menores preços. É muito por muito pouco. Fato venéreo. A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro divulgou o cronograma de vendas das frisas para os desfiles da série Ouro, que vão acontecer nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, na Marquês de Sapucaí. As reservas começam em 3 de fevereiro, exclusivamente pelo site reservafrisaligαρj.com.br. Super Rádio Tupi. Ofertas com mais economia é só na Rede Economia. É tanta economia que não vai sobrar nada. Promoções de sexta e sábado. Arroz carreteiro 25,95. Feijão carreteiro 4,99. Óleo Vitalib 6,99. Coxa com sobrecoxa 6,59. Alcatra peça inteira quilo 35,99. Costela bovina 18,98. Filé de peito de frango 14,98. Linguiça verdigão 13,98. Pernil 13,98. Antártica latão 3,79. Papel com 12 rolos 6,99. Suavião com 6 quilos 12,98. Economia é aqui! Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo.
na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. A Policlínica do Rio Comprido, dirigida pelo Dr. Edson de Almeida e Silva, diretor técnico, médico urologista, CRM 52252627, comunica que está atendendo para consultas, exames e cirurgias na Rua Estrela, número 73, no Rio Comprido. Atendimento de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Policlínica do Rio Comprido. Medicina de qualidade por um preço que você pode pagar. Ligue e marque sua consulta. 3502-0455. 3502-0455. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h38. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Estamos de olho em toda a cidade e também do Leme ao Pontal. Aqui a gente tem toda a atenção do mundo. Paulo Lage com a sua segunda participação e a sua voz potente. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Tudo bem, sim, Sidney Rezende. Do Leme ao Pontal e também na Avenida Brasil, que tem problemas nesse momento na movimentação para a Zona Oeste. Teve uma ocorrência policial mais cedo, próximo da estação do BRT Marinha Mercante, no trecho da Penha, o que causa muita dificuldade pela via expressa. Reflexos já chegam a partir do acesso pelo viaduto do gasômetro. Linha vermelha não chega a ser um panorama tão diferente assim para quem está seguindo para a Zona Norte Baixada, muito pelo contrário, lentidão se estendendo até a cabeceira do Aeroporto Internacional. Portanto, a melhor alternativa para a família Tupi, que está saindo do centro, fica sendo mesmo as vias internas, passando pela Ruranos, Leopoldo Bulhões, todas essas com o melhor panorama, inclusive no acesso para a Avenida Brás de Pina, já no trecho da Penha. Aproveite as ofertas de verão da MPM dos postos Ipiranga. Compre 6 coronas por apenas R$7,19 a unidade. Oferta válida até 28 de fevereiro. Beba com moderação. Daqui a pouco eu tô de volta no Jornal da Tupi. Você sabe que o motorista, às vezes, ele é enganado pela realidade. A gente imagina o quê? Aquela chuva intensa e tem água demais, porque essa você ainda tem uma alternativa de eventualmente parar em algum local que você pode esperar uma meia hora, no máximo uma hora, e a situação melhora. Mas os bolsões d'água você não os vê, e os buracos também nas pistas. Então o motorista tá vindo e quer chegar logo ao destino, às vezes muito mais acelerado do que deve. E esse bolsão d'água dá uma prendida ali na roda e às vezes pode acontecer, tudo se pode imaginar. E o Maurício está constatando isso, principalmente na Zona Oeste. Onde, Maurício? É isso, Sidney. Onde mais choveu nessa tarde, início de noite de quinta-feira, especialmente região de Santa Cruz, Guaratiba e Sepetiba, são as regiões onde foram registrados os maiores acumulados de chuva. Por exemplo, em Santa Cruz tivemos aí 30,8 milímetros, chuva considerada forte, chuva considerada moderada em Sepetiba, 17,8 milímetros, em Campo Grande 2,2 milímetros, 2,2 milímetros, também houve chuva na região da Ilha do Governador, 1,4 milímetros, e também na Grota Funda. A Grota Funda é a serra localizada ali na Zona Oeste e pega partes de Guaratiba, Vargem Grande, Vargem Pequena e também Recreio dos Bandeirantes. A chuva causa impactos aí para os motoristas. Houve registro de bolsões d'água, especialmente em Santa Cruz, na Estrada da Pedra, na altura da estação do BRT Santa Veridiana. Houve bolsão d'água nesse ponto. Em Santa Cruz, em outra região, na Avenida Cesário de Melo, na altura da Estrada Santa Eugênia. E nesse momento a informação de uma queda de árvore na Estrada Roberto Burlemax, antiga estrada de Barra de Guaratiba. A via está interditada no trecho, não passa nenhum veículo. Ali é uma passagem de ônibus. O acesso à praia de Barra de Guaratiba está fechada, interditada nesse momento a Estrada Roberto Burlemax, em função desse impacto aí da consequência da chuva que derrubou uma árvore na região. Sidney, estou observando aqui, antes da gente concluir, que a chuva está concentrada na Zona Oeste e nesse momento está se deslocando para o oceano. Os núcleos de chuva mais intensos estão nesse momento no oceano e a chuva fraca aí em boa parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estou observando também que está se encaminhando para a região da
da Zona Norte, aqui sobre Parada de Lucas, Vista Alegre, região de Irajá, a chuva fraca e moderada nesses pontos do município do Rio de Janeiro. Observe também aqui em Niterói, São Gonçalo, parte da Baixada Fluminense, chuva fraca moderada. Sidney. Ô Maurício, cada um é cada um e reage de uma maneira. O ouvinte Ananias está me dizendo aqui que ele coloca uma música romântica e tal e não tá nem aí. Ele disse, Sidney, você já ouviu Filé a Cubana de Monetário e Financeiro, uma dupla sertaneja? Não, eu não conheço, mas vou ouvir. Você viu isso, Maurício? Ele bota música romântica, não tá nem aí, pode chover, pode não chover, para eu ouvir Filé a Cubana, Monetário e Financeiro. E ver a letra da canção. De poética bota no computador aí. Inspirada. Eu posso ler aqui para você. Não lê não. Não temos tempo agora. É uma coisa bonita, é uma coisa de amor. E veja bem, na vida que estamos levando no Brasil, do Rio de Janeiro, uma mensagem de amor, entendeu? É sempre positivo. E daqui a pouco o Luiz Carlos Azedo, mais uma vez, vai trazer um tema econômico aqui. Então, se é monetário e financeiro cantando, tem tudo a ver com a realidade, né? Luiz Carlos Azedo é amor também. Também é. 18h43. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Muito bem. Ei, Azedo, boa noite, tudo bem? Eu tô já antecipando, fazendo spoiler aqui, se eu falar de economia, não tem jeito, esse é um dos temas da ordem do dia na capital federal, né, Azedo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Azedo. Ele falou... Hoje O Azedo, eu vou pedir um novo contato, porque está falhando um pouquinho, né? E nós vamos voltar ao assunto. Ô, Madureira, enquanto isso, você que é um atento observador também da economia e tudo mais, os assuntos correlacionados à inflação, risco de inflação, à política fiscal, a atitude e ações do Banco Central, o ministro Haddad, estão mais do que na ordem do dia, né, Madureira? Parece que está se necessitando aí uma mudança de rumo, né? Não. E principalmente dizem respeito a você, ouvinte, você que está nos escutando e que aparentemente é natural, né? Tem uma certa dificuldade de compreender esses assuntos todos, mas resumindo rapidamente, é o seguinte, pessoal, se o governo não cortar os gastos públicos, os gastos da máquina pública, a carestia, a inflação que já está alta, principalmente dos alimentos, a chapa vai esquentar. Agora, o governo, ou por não querer ou por não entender, não quer fazer o óbvio, que é enfrentar, ter coragem de cortar na carne e diminuir as despesas, né, os custos do Estado. É isso. Ô Azedo, nós introduzimos aqui o assunto economia, porque é o tema que você vai tratar, embora não tão diretamente quanto falamos aqui, mas você fique à vontade. Estava falhando um pouquinho o seu áudio, viu, Azedo? Por isso que a gente pediu a gentileza da nossa área técnica aqui, contactá-lo novamente. É com você. Olha, hoje houve uma mudança importante na política de comunicação do governo. O Lula resolveu dar uma entrevista com uma pauta aberta nos jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto, falou sobre quase tudo, inclusive taxa de juros, déficit público, rebateu as críticas que o Gilberto Kassab, o presidente do PSD, fez ao Haddad, dizendo que ele era um ministro fraco, disse que não estava preocupado com pesquisa, porque o Kassab falou que ele, se a eleição fosse hoje, ele perderia. Aí ele disse que riu porque olhou para o calendário e viu que ainda faltam 2 anos para as eleições, que até lá as coisas vão mudar e tal. Agora, o que houve de mais importante nessa entrevista do Lula, do meu ponto de vista, né? A primeira é que, fora o fato dele ter mudado o estilo, ter saído da zona de conforto depois das críticas, mas a primeira questão importante que ele falou foi com relação ao aumento da taxa de juros pelo Banco Central, que os juros passaram, como a gente comentou ontem, de 12,25 para 13,25, que é muita coisa, com perspectiva de chegar esse ano até 15%, e ele disse o seguinte, que confiava no presidente do Banco Central e que não vai ter cavalo de pau no Banco Central. Isso é música, né, para o mercado financeiro.
Então, ele mandou um recado aí para o mercado financeiro importante. Uma outra informação... Azedo, desculpa antes de você entrar no segundo. Quando diz que não vai ter cavalo de pau, significa que ele está mandando um recado que ele não interferirá nas decisões independentes do Banco Central, é isso? Ele disse literalmente, no meu governo, o presidente do Banco Central vai ter autonomia de verdade. Isso é música para o mercado financeiro. A outra coisa importante que aconteceu não foi propriamente o que ele falou, foi um anúncio feito pela Fazenda algumas horas depois de que as contas de 2024 tiveram um rombo de 43 bilhões, o déficit ficou em 11 bilhões, mas o que é equivalente a 0,9% do PIB. Como existe uma tolerância em relação ao déficit de 0,25% do PIB, ele ficou dentro da chamada responsabilidade fiscal. Isso aí, como o Madureira falou, é um limbo, né? É uma posição muito vulnerável. Se acontecer alguma coisa aí diferente na política mundial, se o Trump tomar alguma medida que possa prejudicar o Brasil, aumentar a taxa de dólar, essa coisa pode desandar. Mas é um limbo, é um meio termo. Finalmente, ele disse o seguinte, que o povo tem razão quando cobra do governo as promessas que ele fez, porque o governo não entregou essas promessas. Mas que ele vai trabalhar para que isso aconteça, que ainda tem tempo, que o governo plantou, que vai ter muita obra, que eles vão investir R$1 trilhão nas obras do PAC, que são basicamente estradas, ferrovias, casas e outros investimentos em infraestrutura. E foi uma entrevista assim, importante também, porque mudou a postura. Ele saiu da defensiva e parece que caiu a ficha que ele tem que ir à luta aí para a casa não cair, né? O Madureira quer falar também, tem uma pergunta para você. Diga, Madureira. O fato é que Azedo, a ficha parece que está começando a cair para o governo, mas é aquela história, copo meio vazio, copo meio cheio. Se faltam 2 anos para as eleições, já correram 2 anos de mandato. E eu acho que tem uma coisa em comum, né? Tanto entre os governos Bolsonaro como o governo Lula 3.0, é que são dois governos que absolutamente não apresentaram e não tem nenhum plano de governo explícito, nenhum plano. O único plano que eles têm é permanecer no poder, né? E travar uma luta insana através de redes sociais ou mesmo de propaganda. E no meio dessa história fica o povo brasileiro, fica o Brasil como um país à deriva, né? Sem um plano, sem metas, né? Ele diz que vai investir R$1 trilhão de reais. Com que roupa, meu irmão? Com que roupa? Que o Estado não tem dinheiro para fazer investimento. É por isso que tem que fazer corte das contas públicas. O Madureira, feita essa observação, Azedo, e em relação ao ministro Haddad, o presidente Lula demonstrou alguma insatisfação ao ponto de ou afastá-lo ou dialogar com ele de maneira diferente, porque Kassab foi bastante direto, mesmo que ele ache engraçado, né, ou ironize, ao responder ao que Kassab, que sabe muito de política, disse, obviamente passou um certo recibo. Em relação a isso, ele chegou a ser explícito também? Não, ele defendeu o Haddad, disse que o Haddad conseguiu aprovar a reforma tributária, que o Haddad conseguiu aprovar o arcabouço fiscal, que viabilizou pelo menos esses 2 primeiros anos de governo, sem entrar em colapso, né? E disse que o problema do Kassab com o Haddad é pessoal, porque o Haddad substituiu o Kassab na Prefeitura de São Paulo, né? Os dois são adversários políticos de São Paulo, os dois são de São Paulo, capital, e o Haddad foi prefeito de São Paulo, derrotando o candidato
do Kassab. Aí ele tirou por menos, né? O Lula é um político muito esperto, né? Então, ele saiu da zona do confronto e foi debater publicamente com a mídia. Tem muita mídia, porque qualquer entrevista do presidente da República tem mídia. Então, ele ocupou hoje, se você for acompanhar o noticiário nas TVs e tal, ele acompanhou hoje, ocupou espaço enorme, porque ele falou sobre um monte de coisa, né? Verdade. Agora, falou Azedo, sobre muita coisa. Ainda bem que nós temos um profissional com a sua vivência profissional e de capacidade de analítica incrível, porque eu tenho a impressão, viu, Madureira, que nós todos, Maurício, o Chico Otávio também, quando aqui participa, nós somos mais veteranos, né? Nós temos o dever de separar esse joio do trigo, porque como a eleição, ela está cada vez mais próxima, mas no ano que vem, não, mas esse ano ela vai voar, ela o jogo já está aí, já está sendo mexido. Nós vamos ter o dever, eu acho, explicar para o nosso ouvinte da família Tupi o seguinte, isso aqui é espuma, isso aqui é verdade, isso aqui é relevante, isso aqui não é, isso aqui é jogo de poder, isso aqui está se enganando. Ainda bem, Azedo, que você está aí para nos ajudar a fazer isso, porque senão o ouvinte fica perdidinho. Uma informação, ela ganha um viés conforme também o interesse dos grupos políticos em andamento, né? Para a gente não esquecer o foco também do Congresso Nacional. Daqui a pouco Madureira falará sobre o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, mas nós falamos bastante, mas falaremos mais ainda do Congresso também, desse equilíbrio aí meio desequilibrado entre os poderes. Então, essa é uma pauta nossa também aqui, explicar direitinho, em detalhes, para o nosso ouvinte. 18h53. Jornal da Tupi. Esporte. Hoje o Flamengo enfrenta Sampaio Corrêa, José Carlos Araújo. O Garotinho será o narrador e o Del Aranha o comentarista. Nas reportagens, o Wellington Campos, Marcos Coelho, Vinícius Gama com aquele plantão de alto luxo que ele faz, sensacional. E o Garotinho está a postos aqui. Tudo bem, Garotinho? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, amigos do Jornal da Tupi. São 6h53 aqui no Maracanã. Antes de mais nada, dando uma olhada aqui da bancada do varandão do Maracanã, não vejo ameaça de chuva nessa região aqui do Maracanã, não. Às 9h30 da noite tem a reabertura do estádio. Olha, quando eu cheguei aqui eram 4h30 da tarde, o gramado está uma pintura, verdinho, e até a rede parece aquele filó de baliza de jogo de botão, novinho, branquinho, uma beleza. É a 6ª rodada, Flamengo e Sampaio Corrêa. O Flamengo vem de vitória, 2-0 contra o Volta Redonda com os titulares, e é o reencontro com a galera, né, com a torcida. A vitória do Flamengo faz ele voltar ao G4, e eu vou transmitir ao lado do Del Aranha, que vai comentar, e as reportagens dele, o Marcos Coelho e o Wellington Campos. Falando de Flamengo, fala logo no Coelho. Alô, Coelho! Alô, Garotinho, alô, Sidney, forte abraço, ótima noite aos amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Então, para esse jogo, o técnico Felipe Luiz está poupando todos os titulares. Os jogadores que começaram diante do Volta Redonda sequer ficam no banco de reservas, pensando no jogo de domingo com o Botafogo. Mas aí, outro atrativo, porque aqueles jogadores que estão buscando espaço estarão em campo. Por exemplo, Alcaraz, Everton Araújo, Luiz Araújo, Juninho Vieira, que é a única contratação até o momento, o goleiro Matheus Cunha, Varela, Ayrton Lucas, jogadores que em algum momento foram titulares no Flamengo e estão tentando se reencontrar. E um detalhe interessante, Garotinho, antes de a bola rolar, 8h15 da noite, tem a apresentação do Danilo, lateral direito da seleção brasileira, nas últimas 2 Copas do Mundo. Segunda contratação do Flamengo para esse momento. Essa apresentação acontece no auditório aqui do Maracanã. Depois ele vai para o campo ter o contato com a galera. Danilo, a novidade para a lateral direita, Garotinho. Ou ele vem para a zaga de área, hein? Versátil, pode atuar tanto na lateral direita quanto para a zaga de área. Fica a expectativa sobre qual setor estará mais desfalcado quando ele for acionado. Nesse momento, o Flamengo tem essa defasagem na zaga, o Fabrício Bruno foi vendido, o Davi Luiz foi liberado, então tem uma lacuna ali.
fica a expectativa sobre como o Felipe Luiz vai aproveitar esse jogador que tem experiência de sobra. E vale lembrar, Sidney, que o Flamengo está poupando seus titulares, porque domingo tem a decisão da Supercopa do Brasil em Belém do Pará, no Mangueirão, Botafogo e Flamengo. Portanto, à tarde em Belém do Pará. Por isso está poupando que está jogando nessa quinta-noite. Tá falado, Sidney? Ô, garotinho, eu aprecio você demais. Você é um baita profissional. Chega antes, se organiza e tá tudo na ponta da língua. O Dé já chegou? O Dé tá aí ao seu lado? Tá a caminho. Eu ia até perguntar qual foi o tapete mais sedoso que ele já pisou, porque você tá dizendo que o Maracanã tá lindo. Isso faz uma diferença para jogador habilidoso, né? Porque eles pegam os estádios às vezes, aí tem uns campos... Ele vai responder para você que foi no mundo árabe onde ele atuou como treinador. Né? Tá certo. Tapete mais sedoso? No mundo árabe. Imagino, os caras se preocupam com isso. É uma pena o Dé não tá aí. O Dé meio que foge de mim, sabia, garotinho? Toda vez que eu quero bater um papo com o Dé e tal, ele foge. E o Dé é tão animado. Na próxima vamos convocá-lo. Tá combinado. Muito bem, esse aí é José Carlos Araújo. Daqui a pouquinho, Flamengo e Sampaio Corrêa. Daqui a pouquinho, não tão pouquinho assim, porque vai ser 21h30, né? Embora 18h57 agora, dia de futebol na Tupi. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Atenção, segurança e qualidade para seu veículo é aqui na DTM Pneus, autorizada Michelin, oferecendo pneus direto da fábrica para garantir a máxima performance do seu carro. Alinhamento em 3D, balanceamento de pneus, suspensão, higienização de ar-condicionado, arrefecimento, manutenção de freios, diagnóstico computadorizado, troca de óleo com os melhores produtos no mercado. Ouvintes da Rádio Tupi, desconto de 10% em todos os serviços da DTM Pneus. Zap 970209345. DTM Pneus é Michelin. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br, Rua do Rosário 148 Centro, próximo a Camélia Flores. Lugar que a mamãe gosta e o papai economiza. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Ovos cartela 20 unidades 10,98, cenoura 4,99, cebola, aipim ou batata doce 2,99. Supermercados Unidos. Vestibular Souza Marques, cursos semestrais, Cascadura e Barra da Tijuca. Inicie 2025 realizando a sua graduação na Souza Marques. Inscreva-se para a redação online ou utilize sua nota do Enem e garanta 50% de desconto até o final do curso. Cursos presenciais e à distância nas áreas da saúde, gestão, engenharia, licenciatura, ciências, tecnologia da informação e muito mais. Acesse souzamarques.br e faça a sua inscrição. Souza Marques, aqui você realiza. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje, 30 de janeiro, você sabia? É dia da saudade. Ouvinte Tupi, nós queremos saber: do que você tem mais saudade? WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980188880, 980188880. Diga seu nome, bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. Super Rádio Tupi. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. O que eu mais sinto saudade na minha vida é da minha infância, meus irmãos, da minha mãe, aquele monte de irmãos, que a gente corria pela rua. Minha mãe brigava com a gente, batia às vezes, mas eu sinto saudade disso tudo. Morávamos perto da casa da minha avó, era maravilha. Célia Regina, de São Gonçalo. Um beijo, fica com Deus. Boa noite, Sidney Rezende, Renata Victor e toda a equipe Jornal Tupi, de Lico de Barão do Ju-Paraná. Eu tenho mais saudade, muita saudade, são dos meus pais que já se faleceram, mas saudade sim, tristeza não. Estamos juntos, família Tupi. Aprendi a ouvir Tupi com o meu pai, vi rádio com o meu pai, saudoso do pai. Valeu, estamos juntos. Oi, Sidney Rezende, aqui é a Lili de Itamaraty de Minas Gerais. Conforme essa pesquisa aí que você está falando, eu sinto muita saudade da minha família que se foi.
todos maravilhosos, minha mãe principalmente. Fica muito difícil, muito duro quando chega a data de aniversário, final de ano, essas datas assim marcantes que a gente passava junto, fica complicado. E dos momentos maravilhosos que eu tive na minha infância, porque a minha infância, eu tenho hoje 41 anos, a minha infância, sim, foi a melhor de todas. Eu acredito que muita gente vai concordar comigo, porque você podia ficar até meia-noite na rua e não tinha problema. Hoje em dia, nem meio-dia você pode ficar na rua. Valeu, forte abraço. Eu me chamo Flávio Rangel, de Niterói. A saudade que eu tenho é de minha mãe fazendo café da manhã para ir para a escola e escutando o Antônio Carlos na parte da manhã, indo para a escola. Obrigado, um abraço. Cid, Miguel da Ilha do Governador. Tenho saudade das grandes músicas românticas que a gente não vê hoje. Pelo menos tinha saudade de ver grandes músicas como Frank Sinatra cantando Let Me Try Again e outros mais. Miguel da Ilha do Governador. And now... Também aí, né? Aí dá saudade mais da conta. Naqueles tempos você funcionava, né, Cid? É verdade, é verdade. Eu era funcionário? Funcionava. Não entendi. Você naquela época era operacional. Não, mas o Frank Sinatra na minha época lá, ele era velho, Ele também era operacional. Mas, Madureira, você que já fez aqui tantas crônicas bonitas, dizendo, olha, você que tá meio triste, tá deprimido, toma aqui, tamo juntos e tal. Isso é muito bacana. Você ouvir depoimentos de saudade é a coisa mais linda do mundo, pessoas relembrando dos seus pais, a sua infância, porque a memória faz parte da vida e a tecnologia às vezes pisa na memória, né? A saudade é um sentimento curioso, né? Porque normalmente ela nos traz um pouco de melancolia, de tristeza, mas é muito importante cultivar esse sentimento, porque de certa forma ele traz para o presente aqueles que nos fazem falta, aqueles que a gente sente saudade. É verdade. Ô Maurício, você estava me lembrando que falou, esse ouvinte é do Paraná. Falou, não, é de Valença, né? Como é que ele é? Barão de Juparanã, um distrito de Valença, fica ali bem junto a Vassouras, ali na região do Vale do Café. Que é terra universitária ele também, então, Universidade de Medicina, se eu não estou enganado, Medicina, né? em Vassouras e Valença, odontologia, né? Existe uma Universidade de Severino Sombra em Vassouras, e Valença também é um polo universitário ali. Meu garoto, ele sabe tudo. Eu posso não funcionar, mas ele funciona. Ele é bom. 19,4. I'm sure you knew when I bit off. Motorista, eu, Felipe Andreoli, quero saber, você já pagou IPVA e ganhou alguma coisa? Pelo Zoom Mais, o novo app da Estapar, você ganha R$250 em vale bônus. É só pagar o IPVA à vista ou parcelar em até 12 vezes. É isso mesmo, pagou, ganhou. Você pode usar o bônus em lojas, restaurantes e experiências em todo o Brasil. Então aproveite, baixe o Zoom Mais, pague e parcele seu IPVA em até 12 vezes e ganhe R$250 em vale bônus. Zoom Mais, um app Estapar. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Alô, taxista, quer parar de rodar pelas ruas atrás de passageiro? Venha para a Copa Táxi. Aqui você vai trabalhar com grandes empresas, ter altos rendimentos e recebimento semanal. Trabalhe com segurança. Venha para a maior cooperativa de táxi do Rio de Janeiro. Entre em contato no telefone 3288-4302, 3288-4302 ou nos faça uma visita. Ofertas imbatíveis Açaí. Óleo de soja Vila Velha, PET 900ml, 6,89. Alcatra com maminha bovina resfriada Friboi, quilo 35,90.
Cerveja Chopp Brahma latão 550 ml, 3,99. Papel higiênico folha dupla compacto Max Pure, pacote leve 12, pague 11 unidades de 30 metros, 9,90. Dia imbatível, corre pra sair. Beba com moderação. Ofertas válidas no dia 30 de janeiro de 2025 para as lojas de todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Pesquisa global da empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers, realizada com 4.700 líderes de empresas de 100 países, mostra que no Brasil o otimismo com as vendas é maior que a média mundial. No setor de varejo no Brasil, 62% dos principais executivos das empresas acreditam que a economia vai crescer. Mesmo com a projeção dos juros subirem mais até o final do ano, o aquecimento do mercado de trabalho, sem previsão de retração, anima o setor de varejo nacional. Mas para 26%, a instabilidade econômica ainda preocupa, enquanto 18% dos executivos citam a inflação como um problema a ser enfrentado em 2025. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h08 agora. Expresso do Madureira. Deu no jornal. Supremo Tribunal Federal Brasileiro custa mais caro que a família real britânica. Olha, que o Brasil tem o judiciário mais caro do mundo, consome 1,6% do PIB, né, do nosso produto interno bruto, a gente já sabia. O que se queima de salários e mordomias, né, sem falar das sentenças, às vezes, completamente fora de esquadro, né, que a gente escuta, né, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, o Petrolão foi uma alucinação coletiva, foi um ácido que os brasileiros tomaram, nada daquilo aconteceu, não houve nada, ninguém roubou nada e nós vamos ser obrigados a devolver o dinheiro que o pessoal tinha devolvido para os cofres públicos. Agora, a gente ficou sabendo que no ano de 2024, só o Supremo Tribunal Federal gastou sozinho 179 milhões de dólares. Vou repetir, 179 milhões de dólares. 50 milhões de dólares a mais que a família real britânica inteira, com todos os seus palácios e carruagem. É 9 vezes mais que os 19 milhões de dólares que custou a Suprema Corte da Inglaterra, onde os salários para todo o povo, e não só para os juízes, são pagos em libra esterlina. Para quem não sabe, uma libra esterlina vale R$ 7,34. E eu falo isso, né, porque se você tiver que definir o Brasil, quando me pedem para definir o Brasil, quando eu viajo para fora, dou minhas palestras, eu falo, o Brasil é o país da injustiça. Porque a nossa justiça, né, não funciona. O papel do judiciário numa sociedade é justamente estabelecer a justiça. Mas aqui a gente é obrigado a ter até ONGs, organizações não governamentais, que fazem uma rede de atenção a pessoas afetadas pela violência do Estado, né, como o RAAV, né, que o Chico Otávio aqui, nosso companheiro, trouxe na segunda-feira, nós conversamos. Você tem que ter instituições não governamentais para defender o pobre, né, que não tem dinheiro para pagar advogado, que é vítima de bala perdida, que é vítima da burocracia, da justiça. Sem contar que os nossos juízes, não só são
os juízes, os ministros do Supremo, né, os funcionários em geral do Poder Judiciário, tem vários auxílios, auxílio moradia, auxílio alimentação, gratificações, auxílio para comprar paletó, comprar terno, né, auxílio complementar de saúde, auxílio para a educação, dos filhos pequenos, creche, eles têm auxílio transporte, ele além dos recessos tem as férias. E a nossa justiça, e isso vale para toda a nossa justiça, não demonstra nenhuma eficiência, nenhum respeito ao contribuinte. É só exemplo de má gestão. Um processo na justiça brasileira leva 30, 40, 50 anos para ser resolvido. Aqui no Brasil, se você for pobre, você está ferrado. Se você for rico, você pode fazer o que quiser. Mata, estupra, faz o que quiser, você contrata bons advogados que têm boas relações com o judiciário, né, que vai resolver o seu problema. Basta ver a nossa população carcerária, que é feita de pobres e pretos, milhões. Então, é vergonhoso, né? Nós deveríamos, eu tenho vergonha, né? Imagino que membros do Poder Judiciário deveriam ter um pouco de pudor, o pundolor, de rever, né, o seu modo vivendi, né, ter um pouco de compostura, né, no sentido de cortar custos dos seus custos e apresentar mais trabalho, né? E isso porque eu não me referi, né, ao comércio de sentenças que se faz em tribunais de várias instâncias. Vários casos são revelados pela Polícia Federal e o próprio Poder Judiciário trata de botar uma pedra no assunto. Ô Madureira, você começou o seu comentário falando do Supremo, depois falou da Justiça também. Os números que você citou são números da Justiça e do Supremo. Eu digo isso, você fez referência ao PIB. São do Supremo Tribunal Federal, só do Supremo. Porque o PIB fechado em 2023, 2024, você não tem ainda totalmente... Eu falei o valor em dólares, hein? Não foi em reais. Tá legal, mas vou falar aqui em reais. 10,9 tri. Né? Então de reais. Você põe 1,6% do PIB é o gasto que você tem com todo o Poder Judiciário. Com todo o Poder Judiciário. Perfeito, porque eu estava achando um número muito grande para ser do Supremo, eu entendi errado. Então, aqui é 1,6% do gasto de todo o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, com seus 11 juízes, né? O excelso sodalício, como eles gostam de se chamar, todos de maneira majestática, porque é interessante comparar, né? Porque a justiça brasileira tem algo de imperial, tem algo mesmo, parece, só comparando mesmo com a nobreza do rei Charles lá da Inglaterra. Então, sozinho o Supremo Tribunal Federal, ele gastou em 2024 quase 180 milhões de dólares. Sem falar, aí você vê, estava espiando, né? Eles fazem lá as licitações para comprar os alimentos, além do auxílio alimentação, os alimentos que vão servir nos restaurantes. Então só pode ter vinho premiado, tem que ter lagosta, tem que ter isso e aquilo outro. Isso é bom falar aqui, né, na Rádio Tupi, para você que está aí na favela, para você que está sofrendo aí no transporte público, para você que sofre aí nos arrabaldes, né, que tem muita gente aí se dando bem às nossas custas, às suas custas. Muito bem, 19 horas e 15 minutos agora. Jornal da Tupi. Esporte. As informações do Fluminense. Alô, Sérgio Guimarães. Alô, Sidney. E o Fluminense recusou mais uma proposta que veio para o jogador John Arias, o colombiano, jogador importantíssimo para o Fluminense e que tem se valorizado, mas até o momento não tem surgido propostas que interessem ao Fluminense e ao jogador. Desta vez o tricolor recusou a proposta do Feyenoord da Holanda, considerada até menor do que a do Olympiacos da Grécia, proposta que também surgiu recentemente para o jogador, que já disse que gostaria de jogar numa liga com muito mais prestígio na Europa. Fluminense está em busca de um jogador para atuar como meia, já que Paulo Henrique Ganso e também Renato Augusto estão entregues ao departamento médico. Mano Menezes confirmou que o clube monitora
a possibilidade de contratar um jogador meia para a posição. O Fluminense volta a jogar domingo, está retornando ao Maracanã e o adversário será o Boa Vista às 9h. Ok, Sidney. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800-703-0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Real Pax, gente cuidando de gente. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Ofertas com mais economia é só na Rede Economia. É tanta economia que não vai sobrar nada. Promoções de sexta e sábado. Arroz carreteiro R$ 25,95. Feijão carreteiro R$ 4,99. Óleo Vitaline R$ 6,99. Coxa com sobrecoxa R$ 6,59. Alcatra inteira quilo R$ 35,99. Costela bovina R$ 18,98. Filé de peito de frango R$ 14,98. Linguiça verdigão R$ 13,98. Pernil R$ 13,98. Antártica latão R$ 3,79. Papel Né com 12 rolos R$ 6,99. Sorvete com 6 quilos R$ 12,98. Economia é aqui! Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Se você tem 65 anos ou mais e não se aposentou, se você possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em uma das unidades. Tem em todo o Rio de Janeiro. Assessoria Previdenciária Marcelo Manhães. Ligue 0800-305-2090. Minha gente amiga, quero indicar para todos que estão precisando de pisos para casa ou seu negócio é Lamiarte Pisos. Tem todos os tipos de pisos de madeira, laminados e vinílicos. Os produtos são de qualidade, os profissionais altamente qualificados. Lamiarte faz seu ambiente no mesmo dia. Lamiarte também tem todos os rodapés, persianas e papel de parede. Materiais para pronta entrega. Ligue agora e agende uma visita. Lamiarte 3145-2004. Lamiarte Pisos 3145-2004. Para esta noite, há previsão de pancadas de chuva. Cuidado, hein? Amanhã, sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer chuvas rápidas à tarde e à noite. No município do Rio de Janeiro, a temperatura máxima prevista é de 31 graus. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Dica Cultural. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tupi. Aqui quem tá falando é o músico e ator Alan Rocha. Eu interpreto Martinho no musical Martinho Coração de Rei, um espetáculo de Miguel Falabella e dramaturgia de Helena Teodoro, que está no Teatro Riachuelo até o dia 23 de fevereiro. Curta temporada. É uma grande homenagem a esse grande nome da nossa música, do nosso samba, do nosso carnaval, que é Martinho da Vila. É um espetáculo que traz Martinho como um ser de África, passeando por inúmeros sucessos e tem encontros com Noel Rosa, com Jamelão, Martinho pelos festivais, sua ligação com a Vila Isabel. É um espetáculo muito lindo, então venha nos assistir. Um beijo grande. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato.
Oferecimento: se você ama seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Muito bem, o Rio de Janeiro de Vinícius de Moraes, de Tom Jobim, de Tim Maia, o Rio de Janeiro que sempre tem a beleza retratada na cultura, mas de vez em quando chove, castiga a cidade. Mas o Paulo Lage está aí para esclarecer e dar informações. Paulo. Olha, Sidney Rezende, falando na chuva, tem sim pontos de pista molhada na zona sul e também no centro da cidade. A cautela redobrada para você que está seguindo por essas localizações para evitar acidentes. Eu estou de olho na movimentação da Praça da Bandeira. Você que vai seguir em direção à Vila Isabel, região do Mer, está encontrando lentidão até o acesso para a Radial Oeste, ali na altura da estação de São Cristóvão. Família Tupi, inclusive, que vai para a Grande Tijuca, ruas Pará, Paraíba, Marisa e Barros apresentam melhores condições, ou então o caminho para o Mer pode ser feito pela Visconde de Niterói. Sem dificuldades, observo naquela localidade. Vem para a Rede Manaus, pneu de carga 215 a partir de 6 vezes sem juros de R$ 144 no cartão. Rede Manaus, aqui é a casa do caminhoneiro. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Momento Saúde agora. Atenção, você que sofre com aquela dor crônica, aquela dor no joelho, aquela dor na coluna, aquela dor que impede você de trabalhar. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora não estão conseguindo fazer uma faxina, não conseguem trabalhar direito, não conseguem dormir direito, vira para cá, vira para lá, passa a noite mal dormida, acorda de manhã estressado, pega trânsito, tem gente que não consegue viajar, não consegue aproveitar a família, tem gente que nem o básico consegue fazer. Gente, é difícil. A pior coisa que existe é viver sofrendo com dor, é aceitar viver com dor. E a dor é um alerta do nosso corpo de que algo tem que ser feito, algo está errado. E para a solução, eu tenho para você o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Atenção, anota esse nome, Articularq. Anotou? Articularq, o melhor tratamento ortopédico do Brasil. O único produto capaz de acabar com as dores na primeira semana de uso. Não é exagero, tá? 1 semana de uso é o suficiente para você poder voltar às suas atividades sem sofrer com dores. Por quê? Esse produto, ele tem todas as propriedades que o ortopedista recomenda. Tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico, ele é encontrado naquelas clínicas de ortopedia, quando o paciente está batendo osso com osso, ao invés de colocar prótese, faz aplicação de ácido hialurônico, e é por isso que esse produto tem um resultado incrível de 1 semana acabar com as dores, porque ele reconstrói todos os tecidos. Tem artrite, tem artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, trabalha bastante? Ligue agora, peça o seu Articularq e mude de vida. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Ligação gratuita. Telefone também tem o WhatsApp. E você ligando agora ainda ganha de presente o Ora Pronobis. Ora Pronobis de graça e ainda ganha 2 pomadas massageadoras e um aparelho de massagem profissional. Tudo isso recebe em casa nos próximos dias, só paga no final do mês que vem. Ligue e peça Articularq. 0800 591 5520. Jornal da Tupi.
Esporte. As informações do Botafogo. Tudo bem, Thiago Veras? Alô, Sidney, amigos da Super Rádio Tupi. O atacante Arthur, recém-contratado junto ao Zenit da Rússia, teve hoje o nome publicado no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Portanto, já está regularizado, pode estrear no fim de semana, domingo em Belém, no estádio Mangueirão, contra o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. O Botafogo está próximo de confirmar o atacante Juan Cruz. Já há um acerto com Ludogorets da Bulgária, falta apenas a troca de documentação. Jogador que vai assinar por 4 anos e teve o perfil técnico e físico aprovado pelo scout do clube. Já em relação ao Bitelo, o Dinamo Moscou da Rússia está dificultando a negociação, quer um valor alto de entrada e que todo o pagamento seja resolvido em um ano. Não é um procedimento feito pela SAF do Botafogo. Ok, Sidney? Ok. Vamos falar agora então, Thiago Veras, do Vasco da Gama. O Wellington Campos conhece muito o Vasco e ele tem informações. Boa noite, Wellington. Alô, Sidney. Alô, amigos do Jornal da Tupi. E o Vasco da Gama ganhou ontem do invicto Maricá e agora é o único invicto do Campeonato Carioca. O gol foi do lateral direito Paulo Henrique. Fez mais um golaço com a camisa vascaína. Aliás, Paulo Henrique vem sendo muito bem elogiado devido à sua performance. Próximo jogo é sábado, 4h30 da tarde em Cariacica, com a equipe do Volta Redonda. O interessante desse jogo é que os dois dividem a liderança e o Voltaço está à frente do Vasco porque tem 4 vitórias contra 3 do Vasco, e aí uma vitória vascaína que seja por 1-0 dará a liderança isolada ao time de São Januário. Sidney. Ofertas com mais economia é só na Rede Economia. É tanta economia que não vai sobrar nada. Promoções de sexta e sábado. Arroz carreteiro 25,95. Feijão carreteiro 4,99. Óleo Vitalib 6,99. Coxa com sobrecoxa 6,59. Alcatra peça inteira quilo 35,99. Costela bovina 18,98. Filé de peito de frango 14,98. Linguiça verdigão 13,98. Pernil 13,98. Antártica latão 3,79. Papel Né com 12 rolos 6,99. Sorvete com 6 quilos 12,98. Economia é aqui! Já pensou em ter um sistema de segurança completo para o seu imóvel e poder descansar de verdade nestas férias? Só na Verisure você conta com equipamentos inteligentes, alarmes, sensores, análise de imagens e monitoramento 24 horas por dia, com aviso imediato à polícia em caso de invasão. Ligando agora mesmo para 0800 1010 360 ou acessando verisure.com.br. Você agenda um estudo de segurança gratuito no mesmo dia. Verisure. Protegemos o que realmente importa. Opa, beleza? Aqui é o Paulinho Gogó e eu tô aqui pra avisar que o verão chegou chegando e junto com ele, a minha dieta também. Se liga só, café da manhã, churrasco com bebida e petisco. Almoço, bebida com petisco e churrasco. Lanche, petisco com churrasco e bebida. E na janta o que sobrou, que é pra não desperdiçar comida, né? E tudo isso eu só encontro no Mega Box Atacadista. As melhores marcas com os menores preços. É muito por muito pouco. Fato venéreo. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi, Team 5G. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Muito bem, estamos chegando ao final dessa edição. Maurício Bastos, conto com você amanhã. Forte abraço. Encontro marcado, abraço. Madureira, da mesma forma você aqui nessa sexta, aqui na bancada, hein? Amanhã estarei aqui, firme e forte, rende que nem pão quente. Um abraço, um queijo, um beijo. No Dial 96.5 FM você acompanha a Voz do Brasil. No YouTube e outras plataformas digitais você acompanha o Tupi na Rede com Vinícius Gama e Bruno Gentili. E às 8h30 da noite, Super Futebol Tupi Team 5G com André Ribeiro e a melhor equipe de esportes do rádio brasileiro. Boa noite. A
Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Olha a Rádio Tupi chegando! A gente